Olá pessoal, venho aqui compartilhar com vocês um pouco mais do projeto Alfabetizando com os personagens do Maurício de Souza. Hoje é a leitura 7 da personagem Magali e a família silábica nação Gabogugão. Tem os planos de aula certinho lá para vocês, se quiserem imprimir. Tem o plano número 1 e o número 2, são jogos para vocês poderem fazer uma revisão das famílias silábicas que já foram. O plano 3 é uma revisão das personagens, das famílias silábicas. E o plano 4, o plano 3 também é uma introdução da personagem Magali. E o plano 4 já é para montar o banco de palavras, as palavras novas com o Gagogugão, que é da Magali. O plano 5, que é a leitura oral coletiva. E o plano 6, que é a leitura oral individual. Então vamos lá. O plano número 1, que é um jogo, criando imagens é o nome que eu dei para ele. Então tem lá a BNCC certinha lá, os objetivos, que é de revisar as famílias silábicas que já foram. Você faz uma breve revisão então sobre as famílias silábicas que já foram, que você vai trabalhar nesse jogo. Isso daí pode ser num dia separado dos outros, tá? São 6 aulas, mas pode ser em dias diferentes, não precisa ser no mesmo dia. Aí você vai apresentar esse jogo para as crianças, vai dar uma folha em branco e material para elas poderem desenhar e colorir para cada criança, ou então você forma grupos e trabalha em grupos. Aí dá uma tabela das famílias silábicas estudadas para cada aluno, uma daquelas lá que eu já mostrei para você nos planos anteriores, para eles poderem consultar, ou então você pode colocar um cartaz na sala ou na louça. Aí cada aluno vai desenhar e pintar imagens relacionadas aos personagens da Turma da Mônica, representando palavras das famílias silábicas que já foram estudadas. Um exemplo, um aluno quer desenhar a Mônica, então ele desenha a Mônica para a família do M. Um aluno quer desenhar o Cascão, para a família do C. Pode ser palavras que se relacionam aos personagens, a tudo que já foi estudado, não precisa ser só aos personagens. Menina, menino, cabana, asma, banana, tudo que já dá para se formar com aquelas famílias silábicas lá. Aí os alunos vão recortar os desenhos que eles criaram, vão circular pela sala, mostrar os desenhos deles para os colegas, e eles também vão conhecer os desenhos dos colegas. Aí vão fazer uma exposição lá na frente, cada um vai mostrar o seu próprio desenho, explicar o que ele desenhou, falar o nome do desenho e qual a relação com a família silábica se refere àquele desenho dele lá. Aí cada aluno vai escolher um colega, vai formar dupla com ele, e eles vão trocar os desenhos. Cada um vai colar no seu caderno o desenho do colega que ele trocou, ele não vai colar o desenho dele, ele vai colar o desenho do colega que ele trocou, e vai escrever o nome desse desenho aí, do colega, não dele. E depois eles vão trocar os cadernos para fazer as observações necessárias, se acertaram a escrita ou se erraram a escrita do nome do desenho que eles trocaram. Aí eles vão destrocar os cadernos e fazer as correções que os colegas indicaram para eles fazer. E concluindo, avaliando essa aula, durante a atividade você vai circulando pela sala, vai observando o ambiente, orientando as atividades, fazendo intervenções que você achar que são necessárias, auxiliando os alunos que têm dificuldades e fazendo as anotações no seu portfólio para depois você poder fazer um relatório no final do trimestre ou do bimestre, quando você for fazer relatório individual. E vai vendo a participação e a interação entre as crianças. A aula 2 também é um jogo, você pode optar pelo jogo 1, pelo jogo 2, ou então fazer os dois. Essa é para formar palavras. Então tem a BNCC certinha lá, os objetivos, que é revisar, mais uma vez, de revisão das sílabas que já foram ensinadas. Aí você vai fazer de novo uma rápida revisão, se for em outro dia, ou então pode ser no mesmo dia, com cartaz ou com uma tabela lá na lousa mesmo. Você vai entregar uma tabela dessas famílias para os alunos, ou então põe uma exposta lá, como você preferir. Aí você vai explicar aos alunos as regras do jogo, que eles vão formar palavras usando as sílabas que eles já estudaram. Mas eles podem formar outras palavras também com sílabas que ainda não foram estudadas, porque tem alunos espertos ali. Eles podem formar, mas tem que usar aquelas que estão nos cartazes também. Aquelas e mais algumas, se eles quiserem. Aí você forma grupos, então, para tornar esse jogo mais dinâmico. Você entrega uma folha para cada grupo e eles vão escrever as palavras nessa folha. Não no caderno, nessa folha. Você vai estipular um tempo, já combina esse tempo com eles, se é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Veja lá quanto tempo você tem disponível. Você avisa os grupos que somente as palavras que foram escritas corretamente vão valer pontos. Aí um aluno, o grupo meu vai eleger um aluno para poder escrever as palavras. Geralmente eles escolhem um aluno que já sabe ler, que já está alfabético.
E quando você dá um sinal, você combina com eles que você vai dar um sinal, o grupo vai analisar as tabelas silábicas e inicia o jogo de montar as palavras. Aí eles começam a montar as palavras. Aí um aluno pode ajudar o outro na formação das palavras, porque ali no grupo eles vão trabalhar juntos. Mas não um grupo ajudar outro grupo. É ali no próprio grupo que eles vão se ajudar. Aí depois você dá mais um sinal para eles parar de escrever as palavras. E você vai circulando agora pelos grupos e você vai contando as palavras que eles escreveram corretamente, só as corretas, porque você já avisou para eles que são as corretas que vão valer pontos. E aí você classifica os grupos conforme a contagem dos pontos. Primeiro lugar, segundo lugar e assim diante. E vai parabenizando os grupos pelo empenho e pelo desempenho deles. Mesmo que eles não tenham ido tão bem, você parabeniza. Aí depois, para concluir essa aula, você pode fazer uma roda de conversa para compartilhar as palavras que eles formaram. Aí eles mesmos vão ler as palavras, vão discutir as regras do jogo, se foi justo, se foi injusto. Aí você reforça a importância da colaboração e do aprendizado através de jogos. E observa bem, durante o jogo, se eles foram se adaptando a essa tarefa ou se teve muita dificuldade, se um ajudou o outro. Esse jogo pode ser adaptado conforme o nível da turma, a compreensão e a habilidade dos alunos. Pode ser mais avançado, pode ser menos avançado. O que vale é participar. Você incentiva a participação dos alunos. O que não pode é que eles fiquem parados lá sem saber o que fazer. A aula 3, então, agora já vai começar com o personagem propriamente dito, a Magali, e as famílias silábicas da Magali. Aí tem a BNCC certinho lá, os objetivos. Então você vai fazer uma breve revisão das famílias silábicas que já foram aprendidas, que são essas daí, que tem na tabelinha. Você começa com a tabela, coloca só lá na tabela as consoantes, depois você coloca as vogais lá em cima, para eles já ir descendo as vogais e já lendo com você as famílias que já vão sendo formadas, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, e assim vai, como você já está acostumado. Aí depois dessa revisão, você vai apresentar o personagem Magali, vai perguntar para as crianças quais as características desse personagem e por que esse personagem é importante na Turma da Mônica. Se faltasse esse personagem, não ia ser assim chato. Aí você completa as informações da personagem, as que faltarem. E aí você vai desafiar os alunos a escrever a palavra Magali lá no quadro. Aí discute as diferentes formas de escrita. Aí você vai destacar a tentativa de cada aluno. Não vai ficar elogiando e nem discriminando aqueles que escreverem errado. Aí depois você pega a sílaba H da Magali e diz para eles que vocês vão formar agora a família silábica do G, do Gá, Gugu, Gão, lá no quadro. Aí você acrescenta mais uma linha lá embaixo com a nova personagem Magali. E faz a mesma coisa, coloca só a consoante G. Olha, lá embaixo tem duas casinhas que não tem sílaba, não tem letra. Depois você desce também as vogais, para formar o Gá, Gugu, Gão. Você vai explicar para as crianças por que aquelas duas células lá estão vazias. O motivo é por causa do som, igual do Ceci do Cebolinha. Vocês lembram para eles do Ceci do Cebolinha? Agora vai ser a mesma coisa. Ali o som vai ser GG, diferente de Gá, Gugu, Gão. O som é bem diferente. Peça várias vezes para eles repetir GG e Gá, Gugu, Gão, para eles verem que é mesmo diferente o som. Fala para eles que o GG vai ser visto mais para frente com outro personagem. E aí faz a leitura coletiva das sílabas e o desafio de formar palavras com essas sílabas novas agora, incluindo o Gá, Gugu, Gão. Desafia as crianças a formar novas palavras lá na lousa para você. Aí depois você faz uma avaliação desta aula, vai vendo o interesse crescente das crianças, o empenho deles na leitura coletiva, os desafios da formação de palavras, se eles formaram palavras, mesmo se eles só copiaram dos outros, a interação entre eles, a produção do serviço. A aula 4 vai ser a montagem do banco de palavras da personagem Magali. Tem BNCC certinha lá, os objetivos. Aí você vai começar então fazendo de novo a revisão das sílabas, destacando o Gá, Gugu, Gão. Aí forma duplas. Você vai entregar uma folha impressa com o banco de palavras das 20 palavras para cada dupla. Aí cada dupla, cada um da dupla vai recortar metade só daquele banco de 20 palavras lá, porque eles vão formar 10. Só que daí eles vão dividir entre eles. Então, quando você for mandar eles formar tal palavra, eles vão ter que ver aonde que está, qual é a pessoa que está com aquela sílaba lá, porque pode ser dirigido esse trabalho. Você pode ficar lá na lousa e falar para eles, vamos formar agora a primeira palavra do banco de palavras. Aí você diz uma sílaba e fala, pega essa sílaba, depois pega a outra, depois pega a outra, e vai montando as palavras. Aí cada aluno vai montando 10, monta um, outro monta outro, e assim vai. E depois eles vão colar essas 10 palavras no caderno e escrever.
dividido em sílabas. Separando em sílabas para eles verem direitinho cada sílaba daquela palavra. Aí, quando eles terminarem, você pode oferecer ajuda para os colegas, até todo mundo completar essa atividade para ninguém ficar para trás e ninguém ficar para frente. Então, um aluno ajuda o outro. Aí, depois, vocês vão listar essas palavras, o professor vai escrevendo, os alunos vão falando, o professor vai escrevendo lá na lousa, escrevem em colunas para facilitar a leitura depois. Já explica para eles, a gente tem que organizar direitinho para facilitar a leitura. Então, vamos pôr em colunas. Eles vão falando, você vai escrevendo. E são essas as palavras. Você já pode até dar essa folha aí para eles, que depois essa folha vai ser da leitura, que eles vão colar depois no caderno de leitura, com as 20 palavras certinho ali, porque essas 20 palavras já estão na folha que você vai dar para eles recortarem, as mesmas. Então, é cócegas, bisnaga, galinha, galinho, comigo, gabão, goiaba, galo, figo, gaiola, gamão, cigano, cigana, amigão, gomo, cego, cega, ligo, liga e logo. E ali na folhinha tem algumas características da personagem também, se você quiser que os alunos leiam depois para você, pode ser também. Uns avançadinhos já dá conta de ler. Então, assim, você vai dar metade para cada aluno, metade dessa folha. Eles vão recortar e vão montar, então, 10 palavras. Tipo assim, um aluno monta 10, o outro também monta 10 na mesa dele, diferentes. E como avaliação, você vai ficar atenta à interação entre os alunos do trabalho em dupla, se funcionou, se não funcionou, como que eles estão se entendendo nessa formação de palavras, se estão sendo capazes de organizar direitinho essa colagem lá no caderno, se a escrita está sendo de forma bonita, se eles estão pintando a linha para separar uma palavra da outra. Quando você for listar as palavras lá na lousa, você pode avaliar o entendimento coletivo, identificar alguma dúvida dos alunos, tirar dúvidas, você pode explicar o significado das palavras, ver se eles perguntam o que é tal palavra, ou se ninguém pergunta nada, mas mesmo que eles não perguntem, você explica alguma palavra difícil, coloca ela em frase para eles entenderem melhor. E no final da aula, você faz uma revisão rápida dos objetivos que vocês alcançaram nessa aula e reforça a importância do trabalho em equipe e da organização no caderno das palavras. Esclarece as dúvidas. E a aula 5 é a leitura coletiva. Lá na lousa, os alunos vão falando e você vai listando as palavras, e aí chama as meninas com uma régua na mão para fazer a leitura, elas vão apontando, uma por uma, vai apontar as palavras todas para todo mundo ler. Enquanto as meninas estão lá lendo, os meninos podem ir copiando. Depois eles vão ler e as meninas vão copiando. Então eles vão escrever as 20 palavras lá no caderno deles, não só 10. Eles colaram 10, mas agora eles vão escrever as 20. E agora não precisa mais separar em sílabas. Pode ser escrito normal. E destaca mais uma vez que eles têm que caprichar na letra, caprichar no caderno. Aí eles vão escolher 5 daquelas palavras, daquelas 20 lá, para fazer uma ilustração no próprio caderno que eles escreveram. Ou se preferir, pode ser um caderno de desenho. Eles vão desenhar e vão escrever de novo o que eles desenharam. E depois eles vão receber essas palavras como dever de casa. Lá em casa eles vão copiar de novo e estudar de novo, porque no dia seguinte eles vão ler individual para você. Então lembra eles, estuda bastante, porque amanhã vocês vão ler para mim e dessa vez não vai ter ajuda dos colegas, vai ser você, sozinho e eu. E aí você conclui essa aula, você avalia se a leitura coletiva, como é que foi, se os alunos leram mesmo, se eles só repetiram o que os outros estavam lendo, vai observando direitinho, ver se todo mundo teve a oportunidade de pegar na régua e destacar as palavras lá para a leitura, se alguém ficou sem ler, se alguém não quis ler, se alguém é muito inibido, não quis ler, e destaca a importância disso, reforça para eles que tem que ter muito cuidado com o material na hora de fazer o dever, que não pode perder a folhinha, porque tem uns que perdem a folhinha, chega no dia seguinte para a leitura, cadê a folhinha? Ele perdeu. Seria bom que você nem desse para levar para casa, mas eles gostam de levar. É uma maneira de você avaliar a responsabilidade dos alunos com o material escolar deles. Então, essa é a folhinha do dever, as 20 palavras são as mesmas que estão lá na folhinha da leitura, que eles vão colar aquela lá, no caderno de leitura no dia seguinte. Essa do dever você pode copiar em casa, estudar e depois colar no caderno de dever mesmo, ou caderno de sala, o que está sendo usado. E a leitura 6, então, tem um plano de aula lá certinho, é a própria leitura individual dos alunos. Então, eles vão lendo, você chama cada um de cada vez, enquanto eles estão lendo, a outra turma vai fazer uma leitura paralela de gibis. Você pode ter uma coleção de gibis na sua sala, e vai distribuindo os gibis, cada um vai escolher um gibi e vai sentar na sua carteira, você pode montar um círculo também, ou então um cantinho de leitura, ou então eles na própria carteira onde eles estão sentados mesmo, um gibi ou um livro que esteja disponibilizado lá, de preferência dos personagens do Maurício de Souza, porque o projeto é sobre isso. Aí cada um escolhe um e ele pode também compartilhar com os colegas a leitura que ele fez, as impressões que ele teve da leitura. Se ele não sabe ler ainda, ele pode ler as imagens dos colegas, contar a própria história através das imagens.
Concluindo essa aula, então, você vai avaliar, então, como que está a leitura individual de cada criança. Como é que eles estão acompanhando esse processo de aprendizagem, de alfabetização. Se eles estão conseguindo ler só letras, só sílabas, ou se eles estão conseguindo ler as palavras, se não é de forma decorada, porque às vezes a gente percebe que o aluno decorou as palavras, porque se você pergunta uma salteada, ele já não sabe mais. Mas não tem importância. Assim mesmo, ele vai conseguindo aprender devagar. O próximo vídeo vai ser da leitura 8, agora com o personagem Anjinho, com as sílabas do N pós-vogal, que é o an, en, in, on, dentro desse projeto de alfabetização com os personagens do Maurício de Souza. Se este vídeo te foi útil, querendo, você pode usar o link lá e imprimir. Está nos comentários o link, você pode descer lá e imprimir. Eu agradeço pela sua atenção. Se você quiser, pode doar alimentos para uma pessoa que esteja passando dificuldade aí mesmo na sua comunidade. Que Deus te abençoe. Até a próxima.